Olá pessoal, professor João Paulo. Vou gravar mais um vídeo para vocês, a parte de socorrista resgatista, assunto de APH, atendimento pré-hospitalar. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre qual é a função de cada profissional no atendimento pré-hospitalar. Antes, para que a gente fale de cada função, eu preciso falar dos tipos de viatura, os tipos de equipe. A gente sabe que no APH do Brasil é um pouco diferente dos outros países que tem, acaba tendo ou nos Estados Unidos o paramédico, né, que são os profissionais criados e direcionados, treinados para que execute o atendimento específicos, né, situações específicas, e tem o bombeiro. No Brasil a gente tem o bombeiro, a gente tem o resgate de rodovia, tem o APH civil, que é o SAMU ou o GRAU, né, e o bombeiro para fazer o resgate e salvamento, certo? Então, vários tipos de equipe e profissionais de categorias diferentes. Então, vai ter o médico, vai ter o enfermeiro, vai ter o técnico, vai ter o auxiliar, vai ter o bombeiro. Então, vai depender, vai ter o condutor de veículo de emergência. Isso vai depender da localização do país e a necessidade da região. Por exemplo, São Paulo tem uma demanda maior porque tem um grupo populacional maior do que Bauru. Então lá tem mais viaturas, tem mais equipes, tem mais disposição de recursos, certo? Então isso é calculado, tem um cálculo, né, que é feito de acordo com a quantidade populacional, certo? A demanda e a necessidade, ok? Então, em cima disso, a gente pensa que cada tipo de viatura tem uma composição diferente. Sim, se é diferente, o objetivo é diferente? Não. O objetivo é sempre atender, estabilizar a vítima e transportar, oferecer o melhor, certo? Então, o bombeiro, qual é o objetivo do bombeiro? Salvar uma vida, proteger, tirar do risco, salvar, resgatar, proteger, ok? O SAMU, atender vítimas de trauma, vítimas clínicas, vítimas neurológicas, envenenamento, entre gestantes, né? Diversas situações. Rodovia. A rodovia ela pode atender todas as outras situações, porém elas estão ali aguardando, elas estão esperando que aconteça o acidente. Não, elas estão ali para que de forma preventiva, caso aconteça, elas possam oferecer o primeiro atendimento e talvez conseguir retirar a vítima da ferragem, salvar, oferecer uma oportunidade para que a vítima seja socorrida, certo? Com rapidez, com agilidade, porque a gente sabe que a vítima tem necessidade de ser socorrida rapidamente, por falta de oxigenação, para fazer uma reposição volêmica, para fazer um controle de hemorragia, né, uma oferta de oxigênio, ou foi uma parada cardíaca, está recebendo uma desfibrilação. Então, com isso, a gente acaba pensando em diversas situações e diversas causas, né? Bom, e aí, para a gente configurar então o nosso APH, a gente tem que lembrar unidade de suporte básico, e unidade de suporte avançado e unidade de resgate. Então, unidade de suporte básico, SAMU, certo? Unidade de resgate, bombeiro e resgate de rodovia, tá? Unidade avançada, USA, SAMU, né? A gente chama de USA. Vai o médico, o enfermeiro, né, o condutor de veículo de emergência. Então são esses três tipos de unidades que a gente tem no nosso APH para estar fazendo os tipos de atendimento, ok? É o principal que é distribuído pelo nosso país. Bom, e pensando então nas características de cada tipo de viatura, então viatura tipo B, que é a básica, viatura tipo C, que é a de resgate, e a viatura tipo D, que é a unidade de suporte avançado. Então, qual é a função do suporte básico, que é a unidade tipo B? Então, pensando aqui, eu anotei algumas informações. Então, lá na unidade tipo B, a gente vai ter a enfermagem, no caso técnico ou auxiliar. Hoje, né, já nos tempos atuais, a maioria dos serviços pré-hospitalar tem o técnico de enfermagem e o condutor de veículo de emergência.
certo? E é considerada básica. Tem uma nova nomenclatura que estão utilizando, que é a CIV, ou USE, né? Que é o serviço intermediário, que seria o condutor de veículo de emergência mais o enfermeiro. Porém, ainda não está muito em utilização esse tipo de unidade, tá? Ela vai progredindo, com o futuro vai ter bastante desse tipo de viatura, mas por enquanto ainda o mais usual, né, para o nosso país, para a nossa realidade, é a unidade básica. E qual o tipo de atendimento que a unidade básica faz? Então, se a gente for pensar no SAMU, a básica atende acidente de rua, atropelamentos, colisões, né, de carros, onde as vítimas teoricamente estão estáveis, porque até o primeiro momento não se sabe, às vezes é uma pessoa comum que ligou, precisa ter a primeira avaliação para poder dizer se é uma situação grave, se as vítimas estão graves ou não, para saber se vai precisar o transporte avançado. E outra, se o suporte avançado estiver em atendimento, vai ter que ser a básica mesmo, não tem outra opção. Então, por ser em maior quantidade, as equipes de suporte básico acabam fazendo a maior parte dos atendimentos, certo? Então, uma eventualidade, tem uma PCR, uma parada cardiorrespiratória e a UTI está no transporte. Quem vai atender? A unidade de suporte básico. Vai iniciar as compressões, ventilações, usar o DEA, vai passar para o médico regulador e aguardar a conduta, se ele vai transportar o paciente em reanimação ou se ele vai aguardar até a chegada da USA, certo? A gente nunca sabe. Isso daí é um desfecho que é do momento. A gente só sabe na hora o que vai ser feito. Não tem como criar um protocolo. Ah, vai fazer isso, pronto. Não. Porque a gente sabe que a equipe básica não pode encerrar a reanimação cardiopulmonar antes do médico chegar, certo? A não ser que seja uma situação muito inviável, que está há muito tempo ali e não tem como reanimar mesmo, não vai vir um médico tão cedo, aí e não tem o hospital próximo. Aí sim você pode comunicar ao médico regulador, ó, tô aqui 10 ciclos de reanimação, e aí o que vai fazer? Você vai cobrar uma decisão do médico regulador que está à distância. Porque se ele não veio ao atendimento, né, e ele não tem como vir, não tem o que fazer, certo? Então, na maioria das vezes, o SAMU ele tem um médico que atende o telefone e um médico que vai fazer o atendimento. Quando esses dois médicos estão em atendimento, não tem outro médico na retaguarda, tá? E aí não tem o que fazer, ok? Aí vai ter que ser a básica que vai atender e vai ter que decidir no momento qual vai ser a conduta mais viável para aquele tipo de atendimento. O protocolo é reanimar no local e só transportar com ordem médica, a não ser que você esteja muito próximo de um hospital que seja viável a reanimação daquela vítima e ela tenha indicações, né, um bom padrão de vida, idade, essas coisas, a questão mais ética, né, que a gente vai decidir na hora. Outra coisa, então vai fazer o atendimento de quedas, convulsões, hipoglicemia, dispneia, né, que é a falta de ar, hipertermia, hipertensão, parada cardiorrespiratória, engasgo e afogamento. Nossa, a básica pode atender tudo isso? Sim, prestar o atendimento inicial. Qualquer pessoa pode prestar o atendimento inicial, porém, a unidade básica vai ter os materiais, os recursos, certo? Destinado para o atendimento. Então, vai ser um profissional treinado e capacitado para estar prestando o suporte básico de vida, onde ele vai poder ofertar oxigênio, fazer uma compressão, ventilação, controlar a hemorragia, fazer um bom atendimento, porque ela já está habituada a fazer aquilo. Diferente de uma pessoa comum que só tem um treinamento de primeiros socorros, que ela não tem a prática, ok? De avaliar, de realizar um procedimento. Claro que é sempre bem-vindo uma ajuda, mas é sempre bom deixar que quem está acostumado a fazer esse tipo de trabalho realize o atendimento. E aí a gente for pensar aqui na atuação do suporte avançado, a gente tem então, quando que o suporte avançado vai atuar? Transferência hospitalar, sempre de paciente grave, remoções para exames fora do hospital. Então tem um paciente internado no hospital, um AVC e não tem a tomografia naquele hospital. Ele precisa ir e depois voltar. Ele vai lá fazer o exame,
vai acompanhado do médico, porque ele pode rebaixar, precisar de intubação, ou ele mesmo pode estar entubado. Paciente que está no hospital em ventilação mecânica, precisa ir acompanhado do médico. Paciente que está com suspeita de infarto, também precisa ser transportado com o médico. Vai fazer cateterismo, que é aquele exame, né, para ver as artérias coronárias, para ver se tem uma obstrução, qual o grau de obstrução, ou até mesmo vai ir fazer a revascularização. Também precisa ser acompanhado do médico na ida e na volta, certo? Porque ele pode a qualquer momento evoluir para uma parada cardiorrespiratória, né? Ele está correndo o risco de obstruir totalmente a artéria cardíaca e o coração parar de receber sangue. Outra situação, pacientes gravemente feridos, né, de tiro, de faca, espancamentos, paciente que grandes queimados, né, grande queimadura, porque um paciente grande queimado tem necessidade de ser entubado de imediato na cena, afogado, paciente afogado também precisa ser entubado o mais rápido possível se ele tiver num grau de afogamento, né, considerável. Tentativa de suicídio, porque muitas vezes você vai precisar sedar o paciente usuário de droga, agressivo, né? Então, todos os pacientes que vão precisar de medicação, principalmente de drogas, né, que é de uso de prescrição médica, como diazepam, midazolam, fentanil, morfina, né, medicações psicotrópicos, precisa ter o acompanhamento médico. E na unidade de resgate, a gente tem da rodovia, que vai o técnico e o condutor socorrista, que vai fazer os atendimentos de trauma, situações, entre todas as situações que eu comentei da básica, ele vai fazer o atendimento, só que o foco é os acidentes de rodovia, capotamento, encarceramento e retirada veicular, né? Atendimento ao trauma. O bombeiro, salvamento, altura, soterramento, fogo, preso em ferragens, tudo que envolva risco e perigo onde o suporte básico ou os profissionais não possam entrar, que a gente chama de zona quente, o bombeiro ele está capacitado para auxiliar nesse tipo de atendimento, ok? E aí a gente pensa, então no nosso APH no Brasil a gente tem o médico, tem o enfermeiro, tem o condutor de veículo de emergência e tem os bombeiros. O médico tem o papel de avaliação do paciente, prescrição de medicações, identificar, tentar dar uma conduta de acordo com a hipótese diagnóstica. O que é a hipótese diagnóstica? Hipótese diagnóstica é o que ele acha que é de acordo com o conhecimento teórico, a avaliação clínica, sinais e sintomas que o paciente apresenta. Então ele vai lá, avalia o paciente está lá confuso, apresentando perda da força de um lado do corpo, de rima. O que esse paciente tem? Um AVC. Em cima disso, a gente vai dar a hipótese diagnóstica. Só é confirmado a doença com exames, isso e aquilo. A maioria das doenças tem que ser confirmada com exames, mas algumas podem ser através do diagnóstico clínico, tá? Então não precisa de exames e em cima disso o médico vai dar a hipótese diagnóstica e já vai prescrever os tratamentos. Uma crise hipertensiva, ele pode identificar através dos sinais e sintomas e prescrever medicação. Então ele vai indicar um captopril, ele pode mandar fazer um niprid, ele pode mandar fazer, entre outras medicações, um beta-bloqueador, uma losartana, enfim, diversas medicações. Então o médico fica responsável por avaliar, dar o diagnóstico e prescrever a conduta, certo? O enfermeiro, o técnico e o auxiliar são responsáveis por executar os procedimentos. Mas na situação da ausência do médico, também cabe ao enfermeiro, ao técnico, ao auxiliar, avaliar o paciente, ok? Então, em cima disso, a gente vai fazer o quê? Ver o nível de consciência, ver pulso, ver pressão, ver respiração, ver os sinais vitais, né, que a gente fala que são os níveis básicos para que a pessoa tenha uma função orgânica normal, avaliar a dor, avaliar o nível de consciência,
avaliar a oxigenação desse paciente, avaliar se tem risco de hemorragia, sangramentos, complicações, né, a glicemia, a saturação, e em cima disso a gente vai tentar não dar o diagnóstico, porque não cabe a nós. A gente vai tentar ver a alteração e corrigir a alteração fisiológica. Com isso a gente tem que fazer o quê? Comunicar ao médico regulador para poder iniciar uma conduta. A não ser que seja uma situação de emergência, não podemos fazer nenhum procedimento, certo? De acordo com o protocolo de cada instituição, a não ser que lá na sua instituição eles autorizam você fazer primeiro e depois relatar ao médico. Mas na maioria dos serviços pré-hospitalar, você deve avaliar o paciente, comunicar ao médico e realizar os procedimentos que são cabíveis à necessidade e necessário para o paciente. Tanto enfermeiro, quanto técnico, quanto auxiliar. Tem diferença entre esses três profissionais? Sim, o enfermeiro tem alguns procedimentos que ele pode realizar, como um dispositivo supraglótico, administrar algumas medicações, por exemplo, na parada cardíaca, iniciar a parada cardíaca desde que ele tenha o curso do ACLS, né, porque ele já tem o domínio das drogas, do comando, certo? Isso também pode variar de acordo com o protocolo de uma instituição. A instituição pode dar autonomia, mas o correto é sempre você estar compartilhando com a equipe, com o profissional médico, para poder dar uma conduta mais adequada e mais compatível, e também evitar problemas jurídicos, né? A questão de condutas erradas, evitando riscos, acidentes, prejudicar o paciente. Então, sempre fazer um atendimento assertivo. O auxiliar e o técnico vão seguir as orientações do médico também. Então, ele vai fazer a telemedicina, vou ligar lá para o médico, vou passar os sinais vitais, a minha avaliação e aguardar a conduta. O condutor de veículo de emergência, qual o papel então no atendimento? O condutor de veículo de emergência auxilia o médico, auxilia o enfermeiro, auxilia o técnico, auxilia todos. Ele tem a sua função de dirigir, que é muito importante, levar em segurança a equipe, não correr demais, não exceder as sinalizações desnecessariamente, usar a sinalização, sinais luminosos, auxiliar na hora do atendimento, da imobilização, da punção, do controle de hemorragia. O condutor pode, num acidente de rodovia, fazer o papel da sinalização enquanto o técnico ou o enfermeiro ou o médico estão lá realizando o atendimento até a chegada da sinalização da rodovia ou da polícia, né, para auxiliar, certo? Mas o condutor socorrista é fundamental na hora do atendimento, ele faz parte da equipe. Então a gente tem que pensar, um é mais importante que o outro? Não, todos são fundamentais, cada um com a sua importância, cada um com a sua atuação, certo? Então é importante que a gente tenha um bom trabalho em equipe, certo? Um valorizando o outro, vendo a evolução ou a falha, mas não para corrigir, para humilhar, mas para também auxiliar, para ensinar. Porque se você colabora com o seu amigo, você ensina ele, você aprende com ele, você vai favorecer quem? A vítima, que é quem precisa mais nesse momento. Beleza? Então, a função de cada profissional: avaliar, certo? E prescrever a conduta médico. Procedimentos: imobilização, avaliação de feridas, administração de medicamentos, aspiração, entre outras funções, como avaliação, equipe de enfermagem. E o socorrista conduzir o veículo, né? Sinalização e auxiliar em todo tipo de atendimento. Teve uma pergunta que me fizeram outro dia. O condutor de veículo de emergência, se ele só dirige a ambulância, por que ele tem que saber as etapas da avaliação do trauma? Primária, secundária. É função do socorrista fazer a avaliação primária e secundária?
Para quem não sabe, avaliação primária e secundária é as etapas que a gente utiliza para avaliar uma vítima de acidente, ou melhor, avaliar uma vítima de trauma. Trauma de cabeça, trauma torácico, trauma de extremidades, entre outras situações. Então a gente usa duas etapas, a primária e a secundária. A primária a gente fala que a gente tem 1 minuto ou o mais breve possível para classificar quantitativamente o grau de lesão da vítima e o estado desse paciente. Se ele está estável, se ele está fora de perigo, se ele está instável, ele corre risco de vida. Avaliação primária. Na secundária é onde eu vou avaliar quantitativamente. O que é quantitativamente? Quantidade: a pressão, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação, a glicemia, o Glasgow, certo? É importante que o condutor socorrista aprenda isso? Sim. Não quer dizer que você vai fazer, mas você saber e entender as etapas é fundamental. E a gente sempre fala, é melhor a gente saber e não usar do que precisar e não saber, certo? Então, quanto mais conhecimento, o conhecimento é livre, pessoal. Pensa que a sua cabeça é uma caixa de ferramenta. Quanto mais ferramentas você tiver, mais chance tem de você ter a ferramenta certa para poder utilizar, beleza? Então não vamos ter a mente fechada, não vamos pensar que eu tenho que saber só o beabá. Eu tenho que saber tudo. Quanto mais eu souber, melhor. E, claro, você tem vontade de crescer e evoluir, busque se profissionalizar e capacitar cada vez mais. Beleza? Então, eu sou o professor João Paulo, esse é o vídeo, né, então de qual é a função de cada profissional, né, a contribuição, né, de cada equipe e cada profissional. Beleza? Obrigado.